CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa 5ª temporada do CTPod. E hoje a gente vai falar sobre uma data muito importante para a conscientização, o Dia Mundial do Câncer. E aí, para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe um convidado muito especial, o Dr. Lucas. Olá, doutor, tudo bem? Boa, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem. A gente queria que você contasse então um pouquinho para o pessoal conhecer você, conte um pouquinho sobre sua carreira. Então, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Lucas Brandão. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sou natural da Bahia, sou baiano. Eu iniciei minha formação em Salvador, eu fiz faculdade em Salvador, depois eu fiz, para fazer cabeça e pescoço, a gente tem que passar ou por cirurgia geral ou então por otorrino. E eu fiz cirurgia geral em Aracaju, Sergipe, e depois eu migrei para fazer cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital de Amor de Barretos, que é atualmente o Hospital de Amor, e antigamente o pessoal conhecia como Hospital do Câncer em Barretos, que é em São Paulo. E depois eu recebi o convite para vir para cá, trabalhar aqui no Hospital de Câncer que a gente tem aqui em Guarapuava, que é o São Vicente de Paulo, ali da Unidade dos Lagos. E hoje eu atuo como cirurgião de cabeça e pescoço desse hospital. Basicamente, assim, boa parte das pessoas não entende bem, é uma área que é meio confusa para os pacientes e tudo, meus pacientes descobrem com o passar do tempo, mas as pessoas de fora não entendem bem o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz. A gente lida, é uma especialidade, vamos colocar assim, 90% dela é cirúrgica e atua com um quadro de câncer, basicamente. Então, eu lido com os cânceres que acometem as regiões do trato aerodigestivo alto, então boca, orofaringe, vamos colocar assim, orofaringe, laringe e hipofaringe são estruturas que muitas pessoas conhecem como a garganta e a caixinha da voz. E os tumores de fossa nasal, que é a região interna do nariz, e rinofaringe, dos ossinhos aqui da face e por aí vai, tireoide, dentre outros. Então a gente acaba lidando com esses perfis de tumor. Como a gente também está bem associado com a região da face, a gente também trabalha bastante com os cânceres de pele. O câncer de pele hoje, boa parte da incidência dele acontece na face, então a gente acaba lidando bastante com isso. Então a especialidade é basicamente isso, são os tumores que acometem essa região. O nome é bem autoexplicativo, mas assim, muita gente confunde com o trabalho do neurocirurgião, que trabalha com o sistema nervoso central, com o cérebro. Muita gente confunde com o trabalho do otorrino, que lida mais com doenças benignas dessa região. E às vezes com o trabalho do bucomaxilo, que é uma especialidade que vem da odonto, que é um dentista, e aí ele lida com cirurgias principalmente voltadas para trauma nessa região da face. Então, essas 4 áreas, em algum momento, elas se encontram e se misturam. Mas é basicamente isso que eu faço aqui no hospital. Perfeito. Aqui a gente já até trabalhou no Júlio Verde com a conscientização do Sim. Câncer de cabeça e pescoço. Exatamente. E se você puder trabalhar então um pouquinho, já que a gente está falando sobre o Dia Mundial do Câncer, como que é feita a prevenção, né? O pessoal, a gente fala muito, é falado, mas o que as pessoas podem fazer no seu dia a dia hoje para tentar prevenir de chegar até o câncer? Primeiro, todo mundo tem que entender que câncer é uma palavra geral que engloba diversas doenças. Então, assim, câncer de cólon é um tipo de doença e no câncer de cólon você tem vários tipos de histologias diferentes. Histologia, quando a gente fala, é basicamente o nome e o sobrenome do câncer. Então você tem o de cólon é uma coisa, o de mama é outra coisa, o de próstata é outra coisa. Então a palavra é geral, assusta muita gente, mas cada um tem um tipo de abordagem, um tipo de rastreio diferente. Então quando a gente fala assim, de um modo geral, vamos colocar, as pessoas têm que começar a ficar atentas quando elas chegam na faixa dos 40 aos 45 anos. É quando os programas de rastreio começam a ser mais ativos. O que a gente tem de programa de rastreio mais ativo hoje? Foge um pouco da minha especialidade. São para câncer de colo, com a colonoscopia, que eu posso não acertar bem a idade, mas na faixa dos 45 anos as pessoas podem procurar um coloproctologista e fazer a avaliação da colonoscopia. E aí ele vai avaliar a demanda, a necessidade ou não dele fazer mais vezes. A mesma lógica para o câncer de mama nas mulheres
Hoje a gente incentiva um pouco mais o autoexame para que ela conheça o órgão, mas também tem a mamografia, ultrassom, o contato com ou o médico do posto de saúde para fazer essa investigação, ou o mastologista ou o ginecologista para poder fazer essa investigação, também na faixa próxima dos 45. E câncer de próstata no homem, também nessa faixa próxima de 45 anos, com o exame do toque e do PSA, que é o exame de laboratório que a gente faz. Esses são os que a gente vê mais assim de cuidado com relação à prevenção. Os outros cânceres vão muito de sinais e sintomas que o paciente vai observar. Ele vai notar e vai interferir. Não tem nada assim que você fale hoje que seja geral. Vamos fazer esse exame que você vai diagnosticar qualquer coisa que você tiver. Não é. Muita gente popularizou que tem o PET scan, né, que é um exame famoso hoje, que as pessoas acham que ele é para diagnosticar câncer. E não é tão simples assim. Ele faz uma avaliação que a gente lança a mão, mas quando a gente tem algum tipo de suspeita ou a gente quer tirar algumas dúvidas durante o segmento do paciente. Então a gente não pode usar e abusar, achando que ele vai ser a resolução dos problemas, que só basta ele a gente encontra. Mas assim, a grosso modo, tirando a questão genética, que boa parte dos cânceres tem uma relação genética que pode acontecer naquela pessoa, independente dos hábitos de vida que ela tem. Vamos colocar aquele básico, assim, aquele que é essencial. O tabagismo é um dos piores hábitos de vida que as pessoas podem ter hoje. Ele está relacionado com câncer de bexiga, câncer de pulmão. 90% dos cânceres de cabeça e pescoço que eu atuo estão associados ao tabagismo. Então, a luta contra o tabaco, a ação contra ele é algo importante na prevenção. Então, estimular as pessoas a parar de fumar é um ato de prevenção. Bebida alcoólica também está associado também em abuso, de forma abusiva, está associado com diversos outros cânceres, de fígado, entre outros aí. Os meus também são influenciados pela ingesta de bebida alcoólica abusiva. Então, além disso, alimentos hoje a gente está cada vez mais intenso com relação a isso da nutrição, alimentos ultraprocessados e os embutidos hoje, eles estão cada vez mais sendo estudados para ver a relação deles com os tumores de cólon, que é o intestino, né? Vamos colocar assim, tumores de intestino. Então, ter uns hábitos de vida mais saudáveis está associado a uma forma de prevenção. Não significa que você não vá ter. Tem muita coisa que está associada à sua carga genética, mas significa que você está cada vez mais evitando ao máximo que aquilo aconteça. Então, atividade física regular, hábitos de dieta saudáveis, então uma alimentação mais balanceada, evitar fumar, beber. São situações que assim, é tão difundido, é tão bobo, mas é basicamente isso que a gente pode trabalhar hoje, entendeu? É essa questão aí. Mas acho que o principal hoje é uma questão de autocuidado. Como assim autocuidado? A gente vê que muitas pessoas têm receio de ir no médico, têm medo, veem um problema e acham que se aquele problema não for diagnosticado, ele não vai crescer. Ou ele realmente não vai se tornar um problema mais sério. Então as pessoas têm medo, às vezes, de diagnóstico, de ir no médico, tem esse pavor. E às vezes esse autocuidado é o que diferencia a possibilidade de cura ou não. Você procurar a atenção básica de saúde, ou um hospital, ou uma avaliação de um médico, quando o problema está começando, você está notando algo de diferente, às vezes pode ser o diferencial. Tem muitas pessoas que aguardam, tentam, teimam, têm receio, evitam ao máximo contato com o ambiente hospitalar, com o médico, e muitas vezes o problema vai só crescendo. Então não é só porque você não tem um diagnóstico que aquilo não está crescendo dentro de você. Então tem essa questão de consciência também do autocuidado, de procurar o atendimento e às vezes deixar de lado esse pavor e esse preconceito de ir no médico, sabe? Tem isso também. Doutor, e muito legal você falar sobre essa questão da gente se autocuidar, né? E quais são coisas, assim, falando do câncer de cabeça e pescoço, que é a área que você mais atua, quais são os sintomas que a gente consegue perceber e que podem despertar essa vontade de se cuidar? Porque é claro que o tumor ele é mais visível, né? Então é uma coisa, assim, que eu imagino que ele já esteja num nível mais avançado. Mas antes disso, quais sinais o nosso corpo começa a dar quando a gente está entrando numa fase assim? É mais difícil, porque os tumores de cabeça e pescoço, eles geralmente estão associados a um perfil de paciente que é tabagista. Então, boa parte deles é o paciente tabagista. Então, quando eu coloco num rol assim, você coloca que é o homem na faixa de 60 anos que fuma e bebe. E aí você vai notar uma feridinha na boca.
aquela ferida que geralmente não melhora em 15 dias. Então a gente tem sempre, em cabeça e pescoço, a gente tem um alarme quando as coisas duram mais de 15 dias. Então é aquela ferida na boca ou na garganta que passou de 15 dias e não teve uma melhora, tá certo? Ou então, muita gente chama de íngua, aquela bolinha que surge no pescoço, que é um linfonodo aumentado, que também já está ali há 15 dias e não está melhorando, ou está só crescendo. E na minha área a gente acaba lidando muito com 3 coisas que são básicas. É a voz, então, pacientes que começam a ter uma rouquidão sem explicação e ela não está melhorando. Não é só aquele quadro gripal que você fica um pouquinho rouco, tem uma tosse e melhora. A dificuldade para engolir, às vezes, você tem uma amidalite, um quadro de... A pessoa fala aquela virose clássica, que você fica com dificuldade para engolir, dói um pouquinho, mas você vê que com 3, 5 dias melhora. Aí você está 15 dias assim e não está melhorando. E muitos pacientes, a depender do local do tumor, a falta de ar. Tem gente que chega comigo que fala que não consegue dormir direito, tem uma respiração que a gente chama de ruidosa, quando ele respira faz um som... E aí são sinais de alarme. A gente trabalha muito com esses 3 pontos assim na cabeça e pescoço. Mas é principalmente aquilo que é visível. Aí quando eu saio um pouco desses tumores entre tumor de pele, que hoje, tumor de pele já foi por muito tempo no mundo todo o tumor mais comum. Hoje, no nosso país, ele é o tumor mais comum. Então o tumor mais comum no Brasil hoje é o câncer de pele, independente do sexo. E o câncer de pele tem várias apresentações, mas segue uma lógica parecida. É aquela ferida, ou aquela manchinha, ou aquela nodulação, aquela bolinha que surgiu na pele e não está melhorando, já tem 10, 15 dias e não melhora, só piora, ela coça bastante, ou às vezes ela dá uma sangradinha, ou então você já tinha aquela manchinha e ela começou a mudar um pouco a característica, entendeu? Então, na minha área você tem essas questões que a gente leva em conta. Para a cabeça e pescoço a gente não tem tanta prevenção. Geralmente a gente fala que a prevenção da cabeça e pescoço está muito associado, boa parte às vezes, à relação com a odontologia. Porque boa parte dos tumores iniciais de boca, e às vezes até de orofaringe, que é a área da garganta, quem diagnostica são os dentistas. Estão avaliando o paciente, eles veem uma lesãozinha, acham meio estranho, faz biópsia, avalia. Os outros tumores são muito pelo impacto visual ou de toque. Boa parte dos pacientes fala que quem notou foi um amigo conversando que tinha uma bolinha no pescoço, ou então que tinha uma feridinha em tal local. Então, tá meio que literalmente na cara às vezes, entendeu? Só que a gente no dia a dia não percebe. Então, acaba que é muito disso. Tem pouco de prevenção, porque muito do câncer vem do fumar e beber. Então, a prevenção é basicamente você se conscientizar disso logo cedo e tentar interromper esses hábitos. Muitas vezes é difícil. Eu tenho bastante dificuldade hoje nas consultas em conscientizar, porque os pacientes entendem o mal que o cigarro e a bebida faz, principalmente o cigarro. Acho que talvez seja o que eles tenham mais dificuldade de parar. A bebida, muitos deles param tranquilo, mas o cigarro é bem difícil. E eles entendem o mal, eles entendem o problema, só que não conseguem parar pelo vício. E muitas vezes o fumar está associado com ansiedade. Aí ele descobre que tem um tumor, ele fica mais ansioso e começa a fumar mais. Então, aí gera uma questão toda que assim, muitas vezes você não vai conseguir sozinho. Então você tem que buscar ajuda médica para medicação, ajuda de psicoterapia com um psicólogo, para trabalhar metas e estabelecer formas de você parar. Então nem sempre é tão simples, mas sempre tem um jeito de você lidar com aquilo, sabe? Mas eu diria que para cabeça e pescoço é essa conscientização com relação a cigarro, que a gente tem que ser mais intenso mesmo. Cigarro e bebida, sabe? Aqui, né, no Cancer Center, no Hospital São Vicente, tem equipamentos hoje em dia, a gente levando mais para tecnologia. Hoje, como que são usadas essas tecnologias para o tratamento, para quem aí já está com câncer e precisa desses recursos? Hoje, não só na minha área, mas assim, na área médica em geral, a gente hoje cresce junto com o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, tem muitas coisas que antes eram luxo de alguns locais. Por exemplo, uma coisa que hoje é banal no hospital, mas é uma tecnologia, é o ultrassom. O ultrassom um tempo atrás era algo luxuoso, poucos locais tinham, era caro. Não é tão de fácil acesso hoje, mas todos os hospitais têm. Hoje, para você passar um acesso, às vezes, central no paciente, é mandatório você ter ultrassom. Eu, durante as consultas, eu faço exames de ultrassom para guiar biópsia de linfonodo, que é a ínguazinha do pescoço do paciente, ou de nódulo na tireoide. Eu uso uma torre que processa a imagem a partir de uma ótica
para avaliar as cordas vocais dos pacientes. E isso eu estou falando só a nível ambulatorial, que é só de avaliação, que é rotina. Nada disso é fora de série aí fora. Mas aí você entra no rol do centro cirúrgico. O hospital tem o robô, então tem diversas especialidades que fazem uso do robô de uma forma para você conseguir abordar aquele tumor de uma forma menos invasiva. Então quando a gente fala menos invasivo é com menos corte, menos dor no pós-operatório, mais rápido o retorno. Aí quando a gente sai do robô, a gente tem o intermediário, que é a cirurgia por vídeo, que o hospital também tem. A gente tem assim, vamos colocar, de diferente para a minha área, a gente consegue fazer a microcirurgia de laringe, então eu pego um microscópio cirúrgico, uso um material especial para abordar somente a corda vocal do paciente. Tem também os líquidos especiais somados com as óticas e com a infusão do Tecnest para fazer a pesquisa de linfonodo sentinela, que entra para melanoma, para alguns cânceres da parte da urologia, câncer de mama, que o hospital também tem. Boa parte disso é banal aí fora. Na realidade Brasil, realidade SUS, que é boa parte do nosso hospital, não são todos que vão ter, entendeu? Então assim, a gente consegue ter esse diferencial de ter uma estrutura e boa parte das coisas que envolvem tecnologia, que você hoje é preconizado aí fora e você vê mais em centros privados, disponíveis para os pacientes, entendeu? E consegue cada vez mais otimizar e melhorar o tratamento. E aí quando a gente fala de otimizar e melhorar o tratamento é a assertividade do diagnóstico, então o aparelho de ressonância que a gente tem, o aparelho de tomografia que a gente tem, entendeu? A qualidade dos aparelhos melhora muito o diagnóstico do profissional. Aí quando a gente fala de tratamento, o equipamento cirúrgico, o equipamento para ajuda cirúrgica que a gente tem. E quando a gente fala de radioterapia, o aparelho de radioterapia que a gente tem hoje é um aparelho excepcional, muito bom. E ainda está chegando mais um novo, que é um perfil diferente, que é a braquiterapia, que é para uma radioterapia diferente, mais delicada e de maior contato, que também o hospital está correndo atrás disso, já vai iniciar ainda esse ano, entendeu? Então a gente consegue lidar com, em cada campo que a gente vai, a gente tem algo de tecnologia do nosso lado para poder ajudar. Que hoje não tem como, a medicina precisa, anda lado a lado com os avanços tecnológicos. Eu acho que é interessante a gente lembrar que o São Vicente ele trabalha com a parte do SUS também, né? Então as pessoas têm acesso a todo esse tratamento, toda essa tecnologia de ponta através do sistema público de saúde, né? Isso. E você também, continuando, né, na temática da tecnologia, você foi o responsável por criar um projeto aqui com o nosso Espaço Maker de um tratamento inovador de saúde, que foi notícia no Paraná inteiro, né? Eu acho que até a nível de Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o uso dessas maquetes cirúrgicas que estão sendo desenvolvidas ali no nosso Espaço Maker e também falar sobre o projeto da prótese do olho. Então, falar um pouquinho do emprego, da tecnologia que a gente desenvolve aqui dentro da nossa sede, nesses tratamentos de saúde e, consequentemente, no ganho de qualidade de vida dos seus pacientes. Aqui no Sila, a gente conseguiu fazer o primeiro projeto que a gente fez foi com relação aos moldes 3D para cirurgias de maxila. A região da maxila é essa região da maçã do rosto. E é uma área, vamos colocar assim, nobre, porque a maxila, o chão dela é a região de repouso dos dentes, a lateral dela é a área que fica o nariz, e a outra lateral é onde fica a nossa articulação, próximo da nossa articulação da mandíbula. E a parte de cima, o teto da nossa maxila, é onde repousa o nosso olho. Então, manusear essa área, você tem que ter uma precisão maior para você gerar menos sequela para o paciente. Sempre que você opera a maxila, você vai gerar algum tipo de sequela ou deformidade estética e funcional para eles. Então, era uma demanda que eu estava habituado lá no serviço que eu fiz residência, que foi no Hospital de Amor, de Barretos. Meu chefe, o Dr. Renato Capuzzo, ele sempre queria fazer uma cirurgia que abordava a maxila. Ele produzia um molde 3D, ele imprimia aquele molde e ele fazia a programação cirúrgica a partir daquilo. Então ele trazia para o tato dele, ele reproduzia o crânio do paciente na mão dele para ele poder definir melhor onde ele faria o corte do osso, onde seria exato para ele, e nas situações em que ele teria que fazer uma reconstrução, que muitas vezes quando a gente lida com o assoalho da órbita,
que é a área de cima da maxila, você precisa colocar algum tipo de tecido ou material para que o olho não fique, vamos colocar assim, desnivelado. Então, você pode fazer esse molde, trabalhar esse molde antes de você operar. Você usa a prótese que você, o molde que você fez de 3D para você reproduzir situações e estar preparado para elas. Então, situações adversas na cirurgia que você pode às vezes demorar 3, 4 horas para lidar com ela, quando você antevém isso, você pode reduzir um tempo para 30 minutos. Entendeu? Então, você otimiza tempo e para o paciente sai com esse benefício. Então, é isso que a gente está buscando fazer. Então, todos os casos de maxila, eu venho aqui no Sila, eu pego a imagem, discuto com o Jonathan, lá do Espaço Maker, e a gente produz o molde 3D, que aí eu levo para casa, estudo a cirurgia do paciente, eu consigo otimizar, ser mais exato. Isso é para tratamento. Então você tem vamos colocar as etapas de uma doença hoje, você tem o início, que é o diagnóstico, você tem o tratamento, e depois do tratamento você vai ter a sequela, que aquele tratamento vai causar, e você precisa reabilitar aquela pessoa. Então, quando eu cheguei, eu notei que a gente tinha pelo menos, logo no início, assim, eu já notei 4 pacientes que tinham passado por cirurgias nessa região e tinham ficado com a sequela de ter perdido o olho. E estavam bem do ponto de vista oncológico, bem tratados, só que eles não estavam ainda bem reabilitados. Por mais que eles falassem que estava tudo direitinho, eles usavam um tampão, criam uma situação de constrangimento e aquilo incomoda muito eles. E a gente entrou com essa segunda fase segundo projeto, que aí eu estou junto com o Jonas para a gente desenvolver a prótese. Não, repito, assim, não é algo extremamente, vamos colocar assim, diferente ou novo, que não existe. É só algo que não tinha aqui, entendeu? E que a gente percebe que, às vezes, quando você vende outro serviço, que aquilo existe, você percebe que tem essa falha em algum local, você fala, não, vamos melhorar isso aqui. Então a gente quer trazer para cá. E aí essa é uma forma de você reabilitar. E reabilitar hoje o paciente é você dar dignidade para ele. Não ficar envergonhado de ir no local e as pessoas ficarem olhando o curativo, ou ficar olhando o defeito cirúrgico que ele tem na face. Então é uma forma de você impactar menos. Ele muda algo no tratamento? Não muda. Não traz nenhuma mudança no tratamento do paciente. Só que ele traz a mudança, o impacto dele na questão psicológica, pessoal, da dignidade que você traz. Então hoje essa abordagem é focada nisso. Em você trazer de volta aquela pessoa que está quase no anonimato, ela está envergonhada, às vezes ela sai do trabalho e tudo, e você traz ela de volta para a inserção na sociedade com medidas que você mascara as coisas. O objetivo das próteses de olho, prótese de face, que é uma outra também que a gente está querendo desenvolver aqui, o Jonathan já está trabalhando nisso, é de você reduzir impacto, é de você mascarar e disfarçar. A pessoa não precisa ficar explicando nada. Só quem vai notar é quem fica muito atento àquilo. Então ela consegue passar despercebido e ela não teve aquele prejuízo no psicológico dela, não magoou, vamos colocar assim, entendeu? Então é esse o trabalho que a gente está querendo cada vez mais desenvolver e focar não só para diagnóstico, que o hospital já faz, tratamento, que o hospital já faz, mas é investir também um pouco mais em reabilitação. E aí você consegue ter todo o tripé pronto, entendeu? Então a pessoa que vem tratar aqui, ela sabe, não, aqui eu vou ter um profissional que ele vai diagnosticar o que eu tenho, ele vai estar habilitado para trabalhar em cima do meu tratamento, eu vou receber a cura e depois que eu vou ter que lidar com situações que eu não lidaria antes, as coisas que vão surgir a partir do tratamento, eu vou ter uma forma de ser reabilitado disso, entendeu? Então o hospital hoje está cada vez mais investindo em ter os 3 pontos fortes, não só tratar e deixar aquele paciente isolado de canto, não, a gente quer fazer o todo, então é dar dignidade de ser mais humano nesse tratamento, entendeu? É muito legal essa parceria, né, de saber que aqui, né, o CTP junto com vocês, de conseguir proporcionar isso para Guarapuava, que nem você falou, são tecnologias que já existem, mas que estava faltando chegar para cá, e a gente agradece a parceria de você ter nos procurado para realizar essa ação e de saber que hoje a gente consegue atender esses pacientes.
E a gente agradece muito a sua participação no CT Pod. Volte sempre que tiver novidade no hospital, informações pra lá. E a gente pede, né, que o pessoal então escute essas dicas de cuidado, de autocuidado, de ir no médico, de ter hábitos saudáveis para prevenir. E caso tenha, a gente sabe que pelo menos aqui em Guarapuava tem uma ferramentas, né, importantes aqui para esse tratamento. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, tudo de bom para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Então, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. CT Pod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.